Começamos mais um programa denominado Marcos de Inovação e hoje nós temos como convidado muito especial o professor Luiz Almeida Marins Filho, nacionalmente conhecido como o professor Marins. Professor, seja bem-vindo. E sob o ponto de vista da antropologia, tendo em vista que o senhor é antropólogo, o que é criatividade? Então, do ponto de vista da antropologia, criatividade é memória inteligente. Não existe mais, nos estudos que a gente faz recentemente, nem criatividade, nem inovação, nem intuição. Tudo se refere à memória, não é? Porque todos nós, tudo que, quando uma informação nova chega para a gente, essa informação ela é estocada no que a gente chama das prateleiras da memória. E aí, quando uma informação nova chega, o cérebro busca nas prateleiras da memória uma informação correlata àquela que está chegando, tira para fora e dá a você um pensamento. Então, na verdade, a criatividade é quando você tem um estoque de... Ela ocorre, né? Quando você tem um estoque de matéria-prima muito amplo, né? Muito robusto nas prateleiras do seu cérebro, para que o seu cérebro tenha o que buscar dessas prateleiras para fazer aquelas sinapses lineares e não lineares que a gente chama de criatividade, entendeu? Então, essa é a moderna concepção de criatividade e de inovação. Então, por exemplo, quando Napoleão Bonaparte, aos 24 anos, ele ganha a Batalha de Toulon, né, com estratégias absolutamente inovadoras, e ele vai repetindo essas estratégias a ponto de, quando ele morre na ilha de Santa Helena, queriam dissecar o cérebro dele para tentar ver como que ele era tão criativo. Na verdade, ao se estudar a biografia dele, que foi feita uma biografia dele na Inglaterra há poucos anos atrás, com mais de 2.000 páginas, né, se viu que desde criança ele só se interessava por história militar, né? Desde que ele começa, ele sabia de cor, para ter uma ideia, né? Batalhas sumerianas, batalhas chinesas, batalhas romanas. Então ele tinha um estoque de matéria-prima na sua memória inteligente que, quando ele via uma situação concreta real, né, ele tinha aquele que a gente chama de um flash de discernimento. O cérebro ia lá, juntava todas aquelas informações, é isso que hoje está se estudando, e dava a ele esse desejo de agir, né? Mas isso só é possível, né, se você tiver um estoque de matéria-prima, de informação muito importante. Então, o que é uma pessoa criativa? O que é criatividade hoje? É você encher as prateleiras do seu cérebro de informações relevantes para que, quando o seu cérebro, que faz essas sinapses 24 horas por dia, na incessante busca de correlações, tenha o que usar na prateleira do cérebro. Tanto é que aquela história do brainstorming, por exemplo, não é aquela panaceia que todo mundo imaginava, né? Depende de quem está ali no brainstorming, Claro. porque só vai sair no brainstorming coisas que estejam nas prateleiras da memória. Professor Marins, o planeta precisa inovar e eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre inovação no setor público e no setor privado. Então, Marcos, a inovação ela tem duas características que são essenciais e prévias, né? Primeiro, você precisa ter essas informações, né? Então, seja no setor privado ou no setor público, se você quiser ter times inovadores e criativos, você tem que expor essas pessoas
as situações de aprendizagem. Então, o que você tem que permitir que viajem, que visitem, que estudem, que leiam. Então, você precisa ter uma gestão absolutamente aberta e que propicie o conhecimento e a experiência, principalmente, né, essa experiência. Né? Então, eu vejo, por exemplo, eu já trabalhei muito no serviço público, já fui secretário, essas coisas. Normalmente, o setor público ele não permite, né? Ele não oportuniza esse tipo de muito contato, de participação de congressos, a não ser nas universidades. Né? E na empresa privada, a mesma coisa. Então, a primeira coisa é você oportunizar conhecimento e experiência. Né? E conhecimento é uma forma de experiência. E a segunda coisa é você dar liberdade, é você ter, você poder, a pessoa poder cismar, questionar, ela não trabalhar sob pressão, porque as ideias inovadoras vêm quando o seu cérebro está em situação de relaxamento. Então, ambientes muito tensos, né, ambientes muito competitivos, muito desgastantes, né, estafantes, eles bloqueiam, né, eles impedem a inovação. Professor, o que é empreendedorismo, sob o ponto de vista da antropologia? Então, eu tenho um livro chamado Ninguém é Empreendedor Sozinho, né? O empreendedor é aquele que transforma, né, uma pessoa empreendedora, né? Que transforma sonhos em ações, né, em ação, e essas ações em resultado. Então, deixa eu explicar o que é isso. Sonhar, todo mundo sonha, né? Todo mundo tem alguma ideia, né, sonhadora, onírica, como a gente chama, né? Então, você transformar esse sonho em ação é o primeiro passo, né? Você, por exemplo, vou dar um exemplo, né? É muito comum falar, eu queria ter uma pousada numa praia no Nordeste, né? Então, você tem esse sonho, você chegou a construir a pousada. E o terceiro passo é o seguinte, você vive da pousada, ou seja, transformar sonhos em ação e ação em resultado, porque você não empreendeu se você não obteve resultado. Aí não teve empreendedorismo, né? Você transformou um sonho em ação, mas o empreendedorismo é quando essa roda se completa, né? E essa ação ainda seja, como a gente chama, né, hoje, né, no ESG lá, né, ela respeite o meio ambiente, ela respeite o social e seja honesta, transparente, ou seja, tenha governança, né? Aí você empreendeu. Isso que é empreender, é transformar sonhos em ação, ação em resultados, respeitando, né, o ambiente, a sociedade e ter transparência naquilo que você faz, ou seja, ser ético, moralmente defensável nas suas atividades. Professor, o que é antropologia empresarial? Então, a antropologia empresarial corporativa, né, que eu comecei, a Antropos foi a primeira empresa mundial em 1984, né, de antropologia corporativa. Na verdade, nós começamos a fazer isso em 1976. Nada mais é do que você usar a metodologia da antropologia para você estudar empresas e corporações, organizações. Não é? A metodologia da antropologia, para simplificar, é a metodologia da observação participante, de você estar no meio de uma sociedade, né, de um grupo social, no caso aí a empresa, né, e entender como é que ela funciona, quer dizer, quais são os objetivos dela, qual é a visão que ela tem, ou seja, qual é a cultura dela. A cultura, ela é um conjunto das suas tradições, ou seja, do seu passado,
das suas necessidades, ou seja, da sua visão de presente, e das suas aspirações, ou seja, a sua visão de futuro. Esse conjunto vai dar o que a gente chama de cultura daquela empresa. Você analisando a cultura da empresa, você vai, através da antropologia corporativa, detectar quais os elementos que impulsionam essa organização ou empresa em direção ao que ela almeja, né? E o que desvia ela do que ela almeja, do que, do que ela aspira. E aí a gente faz um reforçamento, né? Essa que é a ideia, dos pontos e das características que impulsionam a empresa ou a organização em direção ao sucesso dela, o que ela quer, e fazer um fade-out, um esmaecimento dos fatores que impedem ou que atrapalham, a gente chama dos pitfalls em inglês, ou seja, as armadilhas que impedem a ela de crescer. Muito bem. Eu agradeço ao professor Luiz Almeida Marins Filho pela excelente entrevista e quero convidá-lo para vir até Curitiba, porque o senhor tem muitos fãs por aqui. E eu deixo agora a palavra para as suas considerações finais. Olha, Marcos, a minha mulher achava até que eu tinha um caso em Curitiba, de tanto que eu ia a Curitiba, né? E eu tenho uma admiração muito grande por Curitiba, pelos curitibanos, né? E eu, como sou sorocabano, e Curitiba foi comarca de Sorocaba até 1910, até o século passado, praticamente, começo do século passado, final do século XIX, começo do século XX. Então, você sabe que o fundador de Sorocaba, Baltazar Fernandes, ganhou uma sesmaria, ele pessoalmente, não é, que ia daqui de Sorocaba até os campos de Curitiba, né? Até Lapa, até para aquela região toda. Então, você pode reparar que nós, sorocabanos, falamos muito de forma muito semelhante ao curitibano, né, ao paranaense, né? E nós temos a gente estuda em antropologia linguística, né? Nós temos um vocabulário muito semelhante, coisas que não tem em outros lugares. Por exemplo, nenhum lugar chama velório de guardamento, né? Como nós chamamos, essas coisas são típicas do tropeiro, né? do tropeirismo, né? E a gente tem muita ligação com Curitiba, muito mesmo, né? Muita ligação. Então, a gente tem uma paixão muito grande por Curitiba. E tem amigos aí, nossa, né? As mãos cheias. Então, venha para cá para dar uma palestra sua. E eu agradeço ao professor Luiz Marins pela excelente entrevista. Um grande abraço para o senhor. Para vocês também, tudo de bom. Sucesso, querido, e parabéns. Obrigado.